Para onde vai o nosso mundo em 2026? Virão a paz duradoura para o Médio Oriente? Ou será que este, juntamente com o resto do mundo, será mergulhado num holocausto para além da imaginação de alguém? Não controlamos algumas coisas. Assim, quer seja paz ou guerra, a minha questão para vós hoje é: onde é que vocês estarão no final de 2026? Ninguém pode prever o futuro de qualquer um de nós com detalhes precisos. Nós podemos planear as nossas vidas, mas o inesperado não só pode ocorrer, como frequentemente acontece. Há coisas em que podemos contar e planear. Tem noção de que cerca de 30% da Bíblia é dedicada à profecia? E com base na história passada, se a Bíblia diz que vai acontecer, acontecerá. Neste programa Mundo de Amanhã, irei rever 3 tendências que pedi para observar no início de 2025 e adicionarei mais 2. Mas primeiro, deixem-me deixar claro que eu não sou profeta, nem ninguém aqui no Mundo de Amanhã é profeta. No entanto, podemos ler as profecias registradas na Bíblia e, ao procurar os sinais que elas dão, podemos ter uma ideia geral de quando estas profecias se cumprirão. No ano passado, dei 3 tendências. A Bíblia diz que acontecerão. É apenas uma questão de quando, não de se acontecerá. A primeira tendência que indiquei foi vigiar um avivamento mundial de cristianismo falsificado. Por que dizer isto se a religião cristã está em declínio há décadas? Dizem que as vendas da Bíblia e a frequência na igreja subiram desde o assassinato de Charlie Kirk. Mas não é isto que descrevo. As previsões vindas do mundo de amanhã não se baseiam em inquéritos ou em testar para que lado sopra o vento, mas sim no que a Bíblia nos diz. E o que a Bíblia nos diz é que haverá uma figura religiosa carismática e obradora de milagres que enganará centenas de milhões. Note que disse avivamento de falso cristianismo. O falso cristianismo não é estritamente um fenômeno do fim dos tempos, pois as Escrituras revelam que começou muito rapidamente no 1º século. Jesus e os seus apóstolos alertaram-nos para isto, mas poucos levam o aviso a sério. O apóstolo Paulo repreendeu a igreja de Corinto por se deixar enganar na mais básica das doutrinas, segunda aos Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4. Mas receio que, da mesma forma que a serpente enganou Eva com a sua astúcia, as vossas mentes sejam corrompidas da simplicidade que reside em Cristo. Porque se vier alguém que pregue outro Jesus, que nós não pregamos, ou se receberdes um espírito diferente, que não recebestes, ou um evangelho distinto, que não aceitastes, vocês o toleram bem. Ele prosseguiu dizendo que Satanás tem os seus ministros, e estes não são os que alegam representar o diabo, mas sim aqueles que afirmam representar Cristo. Notem a partir do versículo 13. Porque tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Portanto, não é grande coisa se os seus ministros também se transformam em ministros de justiça, cujo fim será conforme as suas obras. Judas, meio-irmão de Jesus, declarou que havia aqueles que transformavam a graça de Deus em licença para pecar. Notem Judas, capítulo 1, versículo 4. Pois se introduziram furtivamente certos homens que já estavam marcados para esta condenação. Homens ímpios que transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E notem esta advertência dada por Jesus em Mateus, capítulo 24, o primeiro sinal que deu quando questionado sobre o fim da era. Notem, versículo 4. Acautelai-vos de que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, isto é, afirmando falar por mim, dizendo, eu sou o Cristo. Por outras palavras, ao admitir que Jesus é o Cristo, o Messias, eles enganarão muitos. Embora o falso cristianismo exista desde o 1º século, este aviso de Jesus explica a identidade do cavaleiro no cavalo branco em Apocalipse 6, o primeiro dos famosos 4 cavaleiros. O segundo, terceiro e quarto são facilmente discerníveis, mas o primeiro tem sido quase universalmente mal interpretado.
A maioria dos comentadores identifica-o com Cristo ou com a igreja a conquistar por Cristo. Sim, quando comparam a profecia do Monte das Oliveiras de Jesus em Mateus 24, verão que o primeiro sinal do fim será o falso cristianismo. Vigiem um avivamento mundial de cristianismo falsificado. A próxima tendência foi: haverá um conflito contínuo no Médio Oriente que conduzirá ao regresso de Cristo. Houve grande conflito no Médio Oriente no ano passado, mas poderá dizer que em 2025 o Hamas libertou os reféns e concordou com um tratado de paz com Israel. Enquanto preparo a gravação deste programa, não tenho ideia de quantas reviravoltas podem ocorrer entre o momento em que é gravado e o momento em que é transmitido. Haverá altos e baixos, mas uma coisa é certa: uma paz duradoura não virá até que o Príncipe da Paz, Jesus Cristo, regresse. Na verdade, uma das razões para o seu regresso é salvar o povo judeu da destruição completa. Além disso, quando a paz finalmente parecer ter chegado, a destruição repentina virá a seguir. Reparem em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. A começar no versículo 1. Mas acerca dos tempos e das épocas, irmãos, não tendes necessidade de que eu vos escreva, pois vós próprios sabeis perfeitamente que o dia do Senhor chega como um ladrão de noite. Porque quando disserem paz e segurança, então lhes virá a destruição repentina, como as dores de parto a uma mulher grávida, e não escaparão. A terceira tendência do ano passado era um evento específico. Número 3, vigiem os sacrifícios diários em Jerusalém. Isto baseia-se numa profecia em Daniel, capítulo 12, versículo 11. Lemos aí que os sacrifícios serão cessados 3 anos e 7 meses antes da vinda do Messias. E para que cessem, primeiro tem de começar. E desde o momento em que o sacrifício diário for retirado e a abominação da desolação for estabelecida, haverá 1290 dias. Jesus também falou deste tempo como o maior tempo de aflição que o mundo alguma vez viu ou alguma vez verá. Mateus, capítulo 24 e versículo 15. Assim, quando virem a abominação da desolação, mencionada por Daniel, o profeta, a erguer-se no lugar santo, quem estiver a ler, que preste atenção e compreenda. Porque haverá então grande tribulação, como não houve desde o princípio do mundo até agora, nem nunca mais haverá. Se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas pelos eleitos esses dias serão encurtados. Estas 3 tendências do ano passado ainda são atuais. Haverá um reavivamento no cristianismo falso. A guerra continuará no Médio Oriente com foco em Jerusalém, sem considerar quaisquer cessar-fogos temporários. E os sacrifícios diários serão retomados. Embora o título deste programa seja 2026 e além, simplesmente não podemos saber o momento exato da maioria dos eventos do fim dos tempos. No entanto, qualquer pessoa pensante percebe que o nosso mundo está em apuros. O anticristo de que falei anteriormente pode não aparecer este ano, mas não é irrazoável pensar que ele irromperá na cena nos próximos anos. Foi profetizado há 2500 anos que haveria um Estado judeu militarmente poderoso no controle de Jerusalém durante os anos que antecedem o retorno de Cristo. Vejam esta profecia notável em Zacarias, capítulo 12, versículo 2 em diante. Eis que farei de Jerusalém um copo de vertigem para todos os povos vizinhos quando sitiarem Judá e Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra muito pesada para todos os povos. Todos os que a quiserem levantar serão certamente despedaçados, embora todas as nações da terra se reúnam contra ela. Naquele dia tornarei os governadores de Judá como um braseiro de fogo no meio da lenha e como uma tocha de fogo nos molhos de trigo. Eles devorarão os povos vizinhos à direita e à esquerda. Reflitam, como poderia alguém saber há 2500 anos os seguintes pontos revelados nesta passagem das Escrituras? Jerusalém existiria. Seria o foco de problemas na cena mundial. Haveria um Estado judeu a controlar Jerusalém. Todas as nações da terra estão contra o Estado judeu.
Seriam militarmente poderosos e venceriam inimigos por todos os lados. Ora, não é exatamente isso que vemos hoje? Além disso, Jacó, cujo nome foi mudado para Israel, reuniu todos os seus filhos e previu o que lhes aconteceria nos últimos dias. Está em Gênesis 49, versículo 1. Foi há mais de 3.500 anos. E o que ele previu para o seu filho Judá, isto é, os judeus? Notem no versículo 9. Judá é um leãozinho. Da presa, meu filho, tu subiste. Ele se curva. Ele se deita como um leão. E como um leão, quem o despertará? Ora, se você olhar Gênesis 49, verá que o leão não é um leão. Irão, Hamas e Hezbollah teriam feito bem em ler antes de provocar o leão. No entanto, virá um tempo em que Jesus terá de voltar para salvar o povo judeu do desastre, como em Zacarias, capítulo 14, versículos 1 a 3. Eis que vem o dia do Senhor, e o teu despojo será repartido no meio de ti. Porque reunirei todas as nações para lutar contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas saqueadas e as mulheres violadas. Metade da cidade irá cativa, mas o resto do povo não será cortado da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra aquelas nações, tal como luta no dia do combate. Até aqui revelei 3 tendências a observar, dadas no início do ano passado. Agora adiciono mais 2 a esta lista. Tendência 4. Estejam atentos a uma Europa remilitarizada liderada pela Alemanha. Nós aqui no Mundo de Amanhã temos alertado há décadas sobre um ressurgimento militar na Europa, e mais especialmente na Alemanha. Nem mesmo os presidentes americanos conseguiram convencer esse país e outros a assumirem uma maior responsabilidade na defesa da Europa. Mas o presidente russo Putin conseguiu isso em questão de horas após a invasão da Ucrânia. Quem diria há apenas um ano que a Alemanha e outras nações europeias aumentariam os gastos com defesa em uns impressionantes 5% do produto interno bruto? Contudo, hoje essa é a trajetória a que a maioria se comprometeu, e a rapidez com que estão a aumentar os gastos militares e a preparar-se para a guerra é surpreendente. O pensamento alemão é talvez melhor resumido pelo general Carsten Breuer, conforme noticiado pela BBC. A Rússia ameaça-nos. Putin ameaça-nos. Temos de fazer o necessário para os deter. Ele adverte que a NATO deve estar preparada para um possível ataque em apenas 4 anos. E depois continua dizendo, e quanto mais cedo estivermos preparados, melhor. Daniel e Apocalipse revelam um colosso militar e econômico de 10 nações na Europa no fim dos tempos. Em efeito, um império romano revivido. Notem que só os verdadeiros servos de Deus verão isto a chegar. Apocalipse, capítulo 17 e versículo 8. A besta que viste era e não é, e há de subir do abismo e irá para a perdição. E notem isto. E os que habitam na terra se admirarão, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ao verem a besta que era e não é e ainda é. As pessoas ridicularizaram a ideia de uma Alemanha remilitarizada, mas é o que vemos hoje. Se a Bíblia diz que vai acontecer, acontecerá. Então, tendência número 4, observem uma Europa remilitarizada liderada pela Alemanha. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, avisa para não nos deixarmos levar pela euforia de uma falsa paz. Vejam o versículo 1. Mas acerca dos tempos e das estações, irmãos, não tendes necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor chega como um ladrão durante a noite. Quando disserem paz e segurança, então lhes virá a destruição súbita, como as dores de parto a uma mulher grávida, e não escaparão. Agora apresento-vos uma quinta tendência vital a observar. Número 5. Os cristãos nominais seguirão as tradições em vez da verdade. Jesus repreendeu os fariseus do seu tempo por esta mesma razão. Eles queixaram-se de que os seus discípulos não lavavam as mãos ritualmente antes de comer. Isto não era lei de Deus, mas tradição dos anciãos. Notem a forte resposta de Jesus em Mateus, capítulo 15, versículos 7 a 9.
Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo aproxima-se de mim com a boca e honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando como doutrinas os preceitos dos homens. Algumas traduções dão um toque errado a este relato, alegando que Jesus acabou com as leis de carnes limpas e impuras, leis que vêm da época de Noé. Podem ler isso em Gênesis capítulo 7, versículo 2. Verifiquem por vós mesmos. Gênesis 7, versículo 2. Mas Jesus não deixou dúvidas sobre o assunto em discussão aqui. Mateus 15, versículo 19. Pois é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. São estas as coisas que tornam o homem impuro, mas comer com as mãos por lavar não contamina o homem. Pôr a tradição acima da verdade tem sido um problema constante e não devem esperar que esta tendência termine em breve. Como os historiadores Jesse Lyman Hurlbut, Edward Gibbon, Will Durant e muitos outros registram, o cristianismo de Cristo, os seus apóstolos e o cristianismo do primeiro século já não existem. Søren Kierkegaard afirma de forma contundente: o cristianismo do Novo Testamento simplesmente não existe. O que precisa de ser feito é lançar luz sobre uma ofensa criminal contra o cristianismo, prolongada através dos séculos, perpetrada por milhões, mais ou menos culpados, pelos quais eles, astutamente, sob o pretexto de aperfeiçoar o cristianismo, procuraram aos poucos enganar Deus, tirando-lhe o cristianismo, e conseguiram fazer do cristianismo exatamente o oposto do que é no Novo Testamento. Sem se aperceberem, a maioria dos que professam ser cristãos já está imersa no espírito do anticristo. Como pode ter certeza de que não será enganado pelo anticristo? Deixem-me dar-vos 5 sugestões. Número 1. Encomende a sua cópia gratuita de Quem ou o que é o Anticristo. É grátis para pedir e não tem nada a perder e tudo a ganhar. Faça-o hoje. Número 2. Não seja um colecionador. Abra-o e leia. Verificamos que muitas pessoas têm boas intenções e pedem a nossa literatura, mas nem todas dedicam tempo para a ler. Um material de estudo pousado na sua mesa de centro sem ser aberto não lhe trará qualquer benefício. Por isso, abra-o e leia-o. O número 3. Ore para ter entendimento e consulte as escrituras que são indicadas. Como dizemos aqui no Mundo de Amanhã, não acredite em nós só porque o dizemos. Abra a sua Bíblia e prove por si mesmo. Número 4. Questione as tradições que lhe foram transmitidas. Por exemplo, por que acredita no que acredita? Por que razão o nome do dia tido como o mais sagrado do calendário cristão é nomeado em honra de uma deusa pagã da fertilidade e é celebrado com símbolos de fertilidade, tais como os ovos e os coelhos? Pense nisso. Isso faz algum sentido? Por que razão a data de nascimento do deus solar Mitra foi escolhida para comemorar o nascimento de Jesus? Além disso, por que é que a data de nascimento de Cristo não se encontra em nenhuma parte da Escritura, se Deus desejava que a celebrássemos? E aqui está mais uma questão. As pessoas não convertidas que nunca sequer ouviram o nome de Cristo vão sofrer no inferno eternamente, como ensina o cristianismo tradicional? Isso é um castigo longo para quem nunca teve chance. A maioria das pessoas segue tradições familiares e nunca questiona de onde vêm essas tradições. Francamente, a maioria das pessoas não interessa. Mas devia. E você? E por fim, e mais importante, o número 5. Haja de acordo com aquilo que aprende. Quando a Bíblia lhe diz para não adorar Deus à maneira dos pagãos, continua a seguir costumes e tradições pagãs transmitidas pela família, amigos e pela sociedade. Ou tenha coragem de ir contra a multidão e obedecer a Deus? Talvez a sua mãe lhe tenha perguntado: só porque o seu amigo salta de um precipício, você fará o mesmo? Bom conselho da mãe. Quando Jesus disse em Mateus 19:17, mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos,
Você acredita nele ou acredita num pregador que afirma que não precisa de guardar os mandamentos? E quanto ao que o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 4 a 6. Aquele que diz, eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos é um mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele o amor de Deus está verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, também deve andar como ele andou. Agora entendemos que somos todos pecadores e não nos podemos salvar pelas nossas obras. Mas isso significa que a lei de Deus, que é o que define o pecado, já não precisa de ser guardada. Entendemos o que Judas, meio-irmão de Jesus, escreveu em Judas, versículo 4. Porque certos homens se introduziram despercebidamente, que há muito foram marcados para esta condenação. Homens ímpios que transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam o único Deus soberano e o nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecer a profecia bíblica e o que está a chegar não significa nada a menos que haja sobre o que sabe. Portanto, queridos amigos, no ano de 2026, espero que hajam sobre o que sabem. Há tempos difíceis à frente e só aqueles que verdadeiramente colocam Deus em primeiro lugar encontrarão o caminho de escape. Obrigado por assistir. Se achou este vídeo útil, veja mais do nosso conteúdo ou clique em subscrever para se manter ligado. E se quiser um guia de estudo gratuito relacionado com este tópico, basta clicar no link na descrição. Até o próximo!